Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6 e o verso 14. Você que está aí hoje, quem sabe com a sua família em casa, se concentra no nosso culto aqui. Eu sempre digo, amplie essa tela, pegue a Bíblia, vamos sim fazer um culto no lar. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Vamos ler de novo? Olha que precioso esse texto que Paulo vai escrever aos Gálatas. Gálatas 6 e 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Meus irmãos, amanhã, sexta-feira, as pessoas estarão se lembrando da paixão de Jesus, aonde Jesus carregou a sua cruz, foi crucificado e ali morreu pregado na cruz. A cruz se tornou então, claro, um dos principais símbolos do cristianismo. As pessoas, elas levam a cruz num pingente, num colar, num anel, numa camisa. As igrejas muitas vezes têm cruz ao seu redor, dentro delas. Agora, a pergunta é: qual é a mensagem da cruz? Você conhece a mensagem da cruz? Quando nós falamos em cruz hoje, é bem provável que você que vive num país cristão como o Brasil, você possa ter um sentimento positivo. Mas se nós falássemos de cruz antes de Jesus, nós estaríamos falando de um símbolo de dor, de morte, de punição, algo extremamente doloroso, pesado. Cruz era algo tão indigno que no primeiro século eles usavam essa palavra para se xingarem, porque era algo muito indigno, era algo muito sem valor nenhum, a cruz. E naquela sexta-feira, nós vamos ver Jesus, depois de passar a madrugada em condenação, preso, como já foi relatado aqui pelo pastor Aguiar, ele então de manhãzinha é levado para mais uma vez ali ser condenado, ali ele é insultado, até que então vem o decreto: vai ser crucificado, porque a multidão estava querendo aquilo para o Filho de Deus que estava encarnado. Interessante é que Jesus, ele caminha carregando a cruz. Então naquela sexta-feira às 9 da manhã, Jesus, ele é erguido na cruz, crucificado. Ele está do lado de dois ladrões. E ali, quem sabe, algumas coisas estão diferentes naquela sexta-feira de 2000 anos atrás. Primeiro, naquele homem que está sendo condenado na cruz do meio, tem uma placa dizendo: o Rei dos Judeus. Isso eles não tinham visto antes. Também, ali tinha muita gente chorando, como as mulheres que estavam ao redor daquela cruz, e um dos discípulos, João, que estava ali também, chorando, clamando, mostrando empatia por um dos crucificados. Isso era coisa rara, porque era somente os piores dos bandidos que iam para a cruz. Mas ali tinha essa cena diferente. As pessoas passavam, zombavam, insultavam, e Jesus estava ali. Mas o mais importante era que a mensagem seria transmitida, não apenas no ato que ali estava, mas também nas palavras que Jesus vai falar naquela cruz. São pelo menos 7 frases que Jesus vai falar, não tem como, devido ao tempo, nós aqui lembrarmos de todas, mas eu queria que algumas ficassem gravadas no seu coração. Primeira das mensagens, nós vamos ver registrada em Lucas capítulo 23, o verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Jesus, ele estava com o seu corpo desfigurado. Jesus tinha apanhado muito, o que era raro, porque já a condenação de cruz era algo muito vil. Ninguém chicoteava e batia tanto num daqueles prisioneiros que iam para a cruz. Mas Jesus, ele foi, porque nós sabemos que Pilatos não queria que Jesus fosse para a cruz. Então decide antes açoitá-lo para ver se isso acalmava o ânimo dos seus opositores. Mas não teve jeito, teve que ir para a cruz, e a cruz estava banhada de sangue. Mas ali nós vamos ver a primeira mensagem nos lábios de Jesus: mensagem de perdão. O que me chama muito a atenção é que, geralmente, a nossa reação, quando a dor nos assola, é uma reação egoísta. Quando a dor assola o corpo humano, você está preocupado consigo mesmo. Você quer que aquela dor termine, mas Jesus, ele olha e perdoa, inclusive, aqueles que estavam lhe fazendo mal. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Geralmente, a gente consegue liberar o perdão quando as feridas estão curadas, mas Jesus estava com as suas feridas abertas, liberando perdão. E você pode perguntar para mim, pastor Lediel, o que isso significa? O que isso tem a ver? Isso significa que a cruz é mensagem de perdão e que nós temos perdão em Deus para os nossos pecados. Você precisa amar a cruz. Você precisa, como diz Paulo, se gloriar na cruz, porque essa cruz traz mensagem de perdão para a sua vida. Independente do que você fez, independente com quem você andou, independente do teu histórico do passado, independente de quantos pecados você cometeu e voltou a repetir, independente disso, quando você aceita a mensagem da cruz, você está aceitando o perdão de Deus, porque cruz é mensagem de perdão. Cruz é alívio para a sua alma. Cruz bane toda a condenação que estava sobre a humanidade. E é claro, também traz uma aplicação prática. E a aplicação prática é: se a cruz é mensagem de perdão, quando você passa pela cruz, quando você aceita Cristo Jesus, quando você se gloria na cruz e morre para o mundo, você também encontra na cruz força para perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que pecaram contra você. Porque quem passa pela cruz encontra em Cristo a força necessária para verdadeiramente liberar o perdão. Você pode, quem sabe, olhar para mim e dizer: pastor Lediel, você hoje fala isso porque você não sabe o que fizeram para mim. Você não sabe o que o meu esposo fez, o que a minha esposa fez, o que meu ex fez. Você não sabe o que o patrão fez, o que a fulana fez, o que o meu... Eu não sei. Mas eu sei uma coisa: Jesus, ele não cometeu um erro. Ele era totalmente perfeito. Ele não falhou com ninguém. O que ele fez foi demonstrar amor. E mesmo assim foi crucificado. Mas naquele momento ele libera perdão. E a pergunta que nós precisamos fazer é: se Jesus, o Filho de Deus, perfeito, perdoou, sem mesmo ter errado ou cometido nenhum pecado, a pergunta é: quem somos nós, falhos, errantes, pecadores, para não querer liberar perdão para aquele que nos falham? A mensagem da cruz é mensagem de perdão. E se você prestar atenção na própria oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, um dos trechos vai dizer: perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas você também precisa entender que essa cruz nos capacita a isso. Quando nós temos verdadeira experiência com Deus, nós também encontramos forças para perdoar. Então jamais esqueça, amanhã muitos estarão lembrando da cruz, do sacrifício de Jesus, da paixão de Jesus, mas jamais se esqueça que essa é mensagem de perdão, um perdão que te alcançou e um perdão que através de você precisa alcançar outras vidas. Também a cruz, ela é mensagem de salvação.
Lucas 23, 42 e 43 diz: então aquele ladrão disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que a profecia de Isaías 53 estava ali se cumprindo. Ele estava sendo condenado entre os malfeitores. E literalmente a cena é: 3 cruzes estão ali. Uma à sua direita, uma à sua esquerda e Jesus no centro. Mateus vai dizer, Mateus 27, 44 vai dizer que ambos os ladrões, os condenados ao lado de Jesus, zombavam e ridicularizavam dele. Muitas vezes nós pensamos que era apenas um, o outro não. Mas nós sabemos que desde o início, ambos estavam ali hostilizando Jesus. Só que o tempo vai passando. Começa às 9 da manhã. Enquanto o tempo passa, um dos ladrões começa a perceber que eles estavam ali porque tinham feito coisa errada e mereciam a condenação. Mas aquele homem que estava na cruz do meio, ele não merecia. Ele começa a perceber que o olhar daquele condenado era diferente. Ele começava a perceber que a palavra de liberar perdão e valorizar, quem sabe com ato de misericórdia, as pessoas que o haviam condenado, era algo diferente. Ele começa a perceber que ele não estava apenas ali sendo condenado com mais um simples homem, mas ele estava sendo condenado pelo Filho de Deus. Então, quando este ladrão, ele percebe que está naquela situação, que está do lado de alguém diferente de ladrão, ele se torna um discípulo, porque mesmo seus pés não podendo sair para correr, as suas mãos não podendo se mexer para agir, ele pode entregar o seu coração àquele homem. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este é, na minha opinião, de todos os relatos bíblicos, um dos maiores atos de fé, porque este homem não ouviu um sermão completo de Jesus. Esse homem não viu Jesus realizar milagres. Esse homem não sentou aos pés de Jesus para ali ver como ele amava as pessoas. Mas ele começa a perceber que ali estava o Filho de Deus. Então ele olha e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sim, ele vê o que nem os discípulos haviam visto, que aquela figura ensanguentada, aquela figura inchada, aquela figura que parecia um dos piores dos mortais, era de fato o Filho de Deus, que tinha um reino, queria para o seu reino, e ele queria estar junto. Ele justamente estava vivendo o pior dia da sua vida, mas a partir do momento que se entrega ao Senhor, ele passa a viver o melhor dia da sua vida, porque Jesus olha para a fé daquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mensagem da cruz é mensagem de salvação. E quando eu falo em salvação e eu falo em cruz, eu preciso lembrar você do que Paulo vai falar no versículo que nós citamos: que eu jamais me glorie em qualquer outra coisa, porque é só a mensagem da cruz que pode nos salvar. Existe um caminho que nos leva a Deus: Jesus Cristo. Só um caminho para a salvação, só um caminho para a vida eterna: Jesus Cristo, nenhum outro. Não é grandes empresários, não é ídolos mortais, é só Jesus. Por mais que infelizmente algumas igrejas que até se dizem cristãs invertem isso. Por exemplo, catolicismo romano, eles tentam tirar o foco de Jesus a ponto de colocar Maria na mesma posição de Jesus. Se você dá uma olhada na doutrinação católica, você vai se assustar. A Igreja Católica Romana afirma que Maria também não teve morte como os homens mortais. Eles dizem que ela foi assunta ao céu, literalmente pegando a vida de Jesus e aplicando na realidade de Maria. Mas existe um caminho só: Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a salvação.
E isso você precisa abraçar e se gloriar, porque se você é salvo em Cristo Jesus, algumas coisas acontecem na sua vida. Uma delas é, você tem força para enfrentar qualquer adversidade que possa chegar até você. Porque independente do que fizerem para você, independente da circunstância negativa que te rodear, você sabendo que em Cristo tem a salvação, o peso dessa salvação é muito maior do que qualquer outra coisa que a vida possa nos causar. A cruz de Cristo revela o amor do Pai e gera em nós a certeza da salvação. A mensagem da cruz também é mensagem de responsabilidade familiar. Essa mulher que nós citamos, Maria, ela não é divindade, ela não é Deus, ela não pode salvar, mas era uma mulher que tinha sim sintonia com os céus. Ela escolhida dentre todas as mulheres para gerar o Filho de Deus, e ela desde então de bebezinho vai cuidando e vendo passo a passo daquela criança. Ela guardava no coração os mistérios que acontecia, e ela sabia que também ela chegaria um momento onde choraria lágrimas de muita dor, porque ela sabia que ele veio para resgatar a humanidade. E agora a cena naquela sexta-feira ela estava ali aos pés da cruz, derramando a sua alma e vendo o seu filho crucificado. Essa mulher estava assim numa guerra interior, porque ela precisava se conter. A vontade era, como todas as outras mães, tirar o filho ali. Qualquer mãe quer assumir o lugar do filho no momento de sofrimento, mas ela não podia. Ela sabia que aquilo era necessário. E o interessante é, a próxima fala de Jesus mostra justamente isso. Está registrado em João capítulo 19, do 25 ao 27. Diz assim o texto: perto da cruz estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, ele disse: aí está o seu filho. E ao discípulo amado: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus, ele era o filho mais velho, homem. Consequentemente, de acordo com a cultura, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos pais, quando os pais ficassem idosos. Mas Jesus sabia que a sua missão estava ali se cumprindo. Ele não mais estaria como homem na terra, mas ele não deixa a sua mãe ao léu. Sabemos que José, o seu pai, já tinha morrido, porque ele não aparece mais desde quando Jesus tinha 12 anos. Mas Jesus olha então ali para João, o discípulo amado, o único que estava aos pés da cruz, e ele então olha para sua mãe e diz: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Nós precisamos entender que a mensagem da cruz, e se nós nos gloriamos na cruz, nós precisamos ser sim responsável com a nossa família. Muitas vezes nós olhamos para João, esse discípulo que estava ali, e eu quero fazer uma pergunta para você. Se você fosse João e Jesus estivesse sendo crucificado diante de você, Jesus olha para você e diz: cuide da minha mãe, qual seria a sua resposta? Você cuidaria ou não? João, ele adota Maria como mãe e ele cuida dela até o fim. Pois é, eu tenho certeza que você também respondeu sim, você cuidaria. Mas a pergunta que nós precisamos entender é que Jesus faz todos os dias para nós a mesma pergunta. Não com o nome de Maria, mas quem sabe com o nome do Pedro, do João, no meu caso, da Juliane, do Kenny, da Eixa, da minha família. Porque todos os dias Deus está nos incentivando a nós cuidarmos da nossa família. Porque se nós estamos cuidando da nossa família, nós estamos cuidando daquilo que Deus nos confiou. Nós estamos demonstrando o nosso amor para o próprio Deus. A cruz é mensagem de responsabilidade familiar. Toda vez
marido que você despreza a sua esposa, toda vez marido que você trai a sua esposa, toda vez mulher que você desrespeita o seu esposo, que você trai o seu esposo, que você não educa os seus filhos, você está cuspindo na cruz de Cristo, você está desprezando o sacrifício de Jesus, porque a mensagem da cruz também é mensagem de responsabilidade familiar. Depois, eu quero correr, porque o tempo passou, quero falar e pelo menos citar aqui mais duas mensagens da cruz. Nós vamos ver Mateus dizendo, no capítulo 27, verso 46, mais uma frase da cruz. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Lutero é aquele que vai dizer que nessa cena é Deus abandonando Deus, algo que a humanidade jamais vai entender. Nós precisamos entender e compreender algumas coisas importantes. Escute isso que eu vou te dizer. Muitos confundem pensando que a cruz foi algo planejado apenas por Deus Pai. Mas não, isso já estava escrito na eternidade. Foi planejado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai ver Jesus no Getsemane ou no Getsemane, ali agoniado, suando gotas de sangue. Sim, ele sabia que o sofrimento físico seria terrível, mas ele sabia que o maior sofrimento seria a separação de Deus, do seu Pai. Nós precisamos entender que isso era necessário, porque Jesus, ele era o nosso substituto. O meu e o teu pecado estaria sobre ele. Você já parou para imaginar o estupro, o abuso, o roubo, o desrespeito, a mentira, a calúnia, a pedofilia, todas as mazelas humanas estariam sobre Jesus. E como Deus, Ele não coaduna com o pecado, mas Ele pune o pecado, a ira dele cairia sobre Jesus. Ele abandona o seu próprio filho. Mas isso, para nós hoje, revela que a cruz é mensagem de segurança. De segurança, pastor Lediel, sim. Porque se Deus virou o rosto para o seu Filho Jesus, quando o nosso pecado estava sobre ele, é para que jamais o Pai virasse o rosto para aqueles que aceitam o seu favor e a sua graça. E isso é mensagem de segurança, porque você tem a certeza que Deus jamais vai te abandonar. Porque os nossos pecados em Cristo já gerou esse abandono há 2000 anos atrás. Hoje nós temos a certeza que Deus está conosco todos os dias. Você, quem sabe, pode dizer, mas pastor Lediel, e nos dias maus, muitas vezes eu me senti abandonado pelo Senhor, abandonada pelo Senhor. Escute o que eu vou te dizer, jamais confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Ele está presente, mesmo quando as circunstâncias estão mal. E você pode ter certeza que Ele te escuta e Ele vai te atender. Jamais caia no erro de afirmar, Deus me abandonou, porque aqueles que estão na cruz, entenderam o favor da cruz, receberam Cristo como seu Senhor, esses têm a presença do Pai, os guardando e os cuidando. Para nós finalizarmos a última mensagem, está registrado em Lucas 23:46, e naquele momento Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Aleluia! No mesmo momento em que os religiosos estavam matando um cordeiro ali no templo, perto de onde Jesus estava, às 3 da tarde, enquanto eles estavam fazendo aquele ato religioso que apenas cobria parcialmente os pecados, o plano de Deus estava se cumprindo, porque ali o cordeiro imaculado estava morrendo. E o interessante
é que depois que ele sabe que o pai o abandonou porque o pecado da humanidade estava sobre ele, ele ainda chama Deus de pai, dizendo: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é o que, pastor Lediel? A mensagem da cruz, a mensagem de vida eterna, porque o corpo do filho tombava aqui, mas era recebido na glória, agora sim, com todo o propósito cumprido. E isso nos dá uma certeza e uma garantia: nós também um dia teremos o nosso corpo tombando nessa terra, mas seremos recebidos pelo nosso Pai que está no céu. Oh, que esperança gloriosa, a esperança da glória. Ame, se apaixone por essa verdade. Um dia estaremos com o nosso Senhor. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais qualquer mazela humana. Nós estaremos desfrutando da plenitude dos céus com o nosso Senhor, que na cruz morreu por nós. Nessa semana, eu ouvi alguém dizendo: pois é, nessa Páscoa, muitas famílias agora vão dar uma chance para Deus, e vão, quem sabe, comemorar a Páscoa como deveria ser comemorado. Escute isso, tira isso da tua cabeça. Como assim o ser humano dá uma chance para Deus? Foi Deus que deu uma chance para nós. Nós merecíamos a morte, o inferno, a condenação. Ele enviou o seu filho porque era o plano perfeito, e ele nos deu uma chance, a chance de novamente sermos filho dele e vivermos eternamente com ele. É Deus que nos dá chance, e não nós que damos chance a Deus. Se você não aproveitar a chance de abraçar a cruz de Cristo, a chance que Deus deu ao enviar o seu filho para morrer na cruz, você está condenado para toda a eternidade, porque só Jesus é o caminho a Deus e a salvação. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Senhor, obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui entendendo o que isso significa, e nós dizemos como Paulo disse: ai de mim se me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz do meu Senhor Jesus. E o nosso desejo também é o desejo de Paulo. Nós estamos mortos para o mundo, fomos crucificados para o mundo, e consequentemente também o mundo crucificado para nós. Deus, nós não queremos mais ter comunhão com o mundo, mas nós queremos ter comunhão contigo. Nós morremos para o mundo e o mundo está morto para nós. Nós queremos viver a plenitude do Evangelho e levar essa mensagem da cruz até o fim da nossa vida, porque isso é aonde nós nos gloriamos. Obrigado pelo resgate que nós tivemos em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós fomos restaurados. Obrigado porque os nossos pecados foram perdoados. Obrigado porque pela cruz nós temos vida, e vida em abundância. Abençoe, Senhor, cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, para que eles entendam e vivam a mensagem da cruz.